A todos, sejam bem-vindos a mais essa edição do Fórum Amib. Hoje nós vamos discutir um tema extremamente relevante para nós intensivistas, um tema que faz parte do nosso dia a dia, particularmente em quem trabalha com alguns perfis de UTIs, um tema que tem uma interface muito rica entre medicina, ciência e a parte legal. Nós hoje vamos falar sobre morte encefálica. Para isso, nós teremos duas palestras, as quais serão mediadas por mim e pelo Iago Souza. Eu gostaria de lembrar a vocês que durante as palestras a gente não é permitido que a gente interaja durante a palestra com o palestrante, mas que a gente tem tanto o chat quanto a sessão de question and answers, de perguntas e respostas, para que vocês possam nos enviar comentários, para que possam nos enviar questões que daí nós repassaremos aos palestrantes. Então, a primeira palestra, que será do Dr. Luiz Antônio Sardinha, deve durar ao redor de 30, 35 minutos, e após isso, então, a gente faz a primeira rodada de perguntas, e a segunda palestra do Dr. Cristiano Frank também funcionaremos do mesmo formato. Seja bem-vindo, Iago. Eu acho que o Luiz Antônio também já deve estar aqui com a gente. Eu vou apresentar para vocês o Iago. O Iago é médico intensivista titulado pela MIB, coordenador da UTI do Hospital Maranhense, bem como especialista em ECMO pela ELSO e possui também fellowship em Neurointensive Care pelo Hospital Erasmo de Bruxelas. É especialista em transplantes e coordenador da Central de Transplantes do Estado do Maranhão. Tem MBA em Gestão, Inovação, Serviços em Saúde pela PUC aqui do Rio Grande do Sul. É isso, Iago? Isso eu não tinha visto. Isso, perfeito. Né? É mestre em saúde pela UFMA, conselheiro do CRM Maranhão, membro do Conselho de Ética do Hospital São Domingos, membro do Inova Amib, na gestão de 23 a 25, perdão, e associado representante da Sociedade de Terapia Intensiva do Maranhão na gestão 23 a 24. Por favor, Iago, pode fazer as tuas palavras e passar para nós, podemos ir para a primeira palestra. Olá, boa tarde a todos. Sou Iago Souza Bastos, né, como já apresentado. Para mim é uma honra estar com vocês aqui hoje, diante de pessoas a quem eu já conheço o trabalho e admiro tanto. Para mim é um dia especial, podem ter certeza. Espero que eu possa contribuir na moderação e vamos dar sequência agora com a programação prevista. Muito obrigado, Dr. Rafael. Olá, boa tarde, gente. Quem sabe faz ao vivo. Nosso palestrante, ele acabou de acontecer um imprevisto, acabou a energia na residência dele. Então, se a gente conseguir, por gentileza, inverter, nós estamos verificando se vai voltar a energia na residência dele. Se a gente conseguir inverter, o doutor Cristiano pode iniciar a palestra. É possível, doutor Cristiano? Invertemos? Sem problemas, vai ser um. Vamos lá, nós estamos prontos para isso. Posso Doutor começar Rafael? aí, Iago e o Rafael, vocês que dão o comando aí. Tá. Deixa eu só, então, apresentar o currículo do Cristiano, né? O Cristiano Augusto Frank é coordenador da UTI de trauma do Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, é coordenador hospitalar de transplantes do Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, é médico de serviço de medicina intensiva do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, é coordenador do programa de residência de medicina intensiva do HPS, no Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, bem como é o nosso presidente eleito da MIB, né? O Cris, então, assume como presidente, acho que é em 1º de janeiro, deve ser isso, Cris? Datas oficiais redondas, né? O Cristiano, a gente tem uma longuíssima história, né? Com a nossa especialidade, com transplantes, né? Tem uma história super grande, trabalha nesse tema há muito tempo, acompanhou o desenvolvimento, né? Desse tema, dos critérios de morte cefálica, trabalha, tem uma atuação muito rica nisso, né?
Eu acho que vai lembrar, eu acho que é gostoso assim, para a gente lembrar também, né? Vai ser o primeiro presidente da MIB que fez residência em medicina intensiva, né? Então, mostrando também, né, um ponto de evolução aí da nossa especialidade, né? Temos uma especialidade nova, uma especialidade ainda em, em evolução, né? E que pela primeira vez vai ter um presidente que fez residência na especialidade. Então, isso aí tudo é muito legal e é um prazer aí poder participar, né, Cris, contigo aí dessa palestra, além da gente poder estar junto aí no dia a dia, trabalhando junto, fazendo a interface da residência que a gente tem entre os nossos dois programas de residência, né, Cris? Então é muito bom, fico muito feliz aí que eu possa ter ficado como mediador na palestra que tu vai nos dar, que tem como título Como fazer o diagnóstico de morte encefálica. Cris, a gente pede que se tu puder acabar a palestra de 30 a 35 minutos para a gente justamente ter um tempo aí para poder fazer uma parte de perguntas aí ao final e uma discussão, né, entre uma palestra e outra. Tudo contigo, Cris. Um abraço. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado, Rafael. Em nome, queria te agradecer pessoalmente aí por esse convite e agradecer a toda a comissão de formação do intensivista por esse excelente trabalho que está chegando em vários pontos do nosso país de atividade de educação continuada, que é um dos pilares importantes da nossa sociedade e que chega em todo o nosso país, que é o Forma. E muito prazer, muita satisfação estar hoje aqui nessa semana, que é a semana da doação de órgãos. É uma atividade, como tu disse, que eu me dedico bastante na nossa especialidade, que ela é intrinsecamente ligada com doação e transplantes. E, além disso, está na companhia do Iago, que é uma referência aí no seu estado e coordenador estadual de transplantes, que tem um trabalho brilhante no Maranhão, e do professor Sardinha, que é uma autoridade sobre esse assunto e membro da Câmara Técnica de Morte Cefálica do nosso conselho. Então, eu vou compartilhar a apresentação para a gente dar o início, então, sobre como fazer a determinação da morte encefálica hoje no nosso país. Vamos lá, passar o próximo. Então, a parte história e fundamentação legal, essa parte eu deixei com o Sardinha, claro, vai apresentar depois, mas uma dedicação bastante grande para esse ponto. Nós vamos ver conceitos, pré-requisitos, a nossa avaliação clínica, o nosso teste de apneia, os exames complementares e a conduta após a determinação da morte cefálica no dia de hoje. E a nossa atividade vai ser baseada praticamente, ou quase que exclusivamente, na nossa resolução do Conselho Federal de Medicina de 2017 e com todos os conhecimentos que levaram ao Conselho Federal de Medicina a atualizar a resolução da determinação da morte cefálica. A primeira foi feita em 1997, que foi um marco significativo de evolução grande na segurança do diagnóstico da morte cefálica no nosso país, com a primeira resolução, então, válida para todo o nosso país, de 1997, e essa atualização em 2017, depois de 20 anos, que era necessária por avanço do nosso conhecimento científico, das áreas relacionadas a neurocrítico, a morte cefálica e suas repercussões fisiológicas, fisiopatológicas em todo o organismo. Então, foi uma resolução que trouxe vários avanços, mas pontuando, e gosto muito, e é importante salientar sempre, o avanço que o CFM teve como principal norte,
que foi o avanço da segurança da determinação na morte cefálica no nosso país. Nós tínhamos uma resolução bastante avançada e essa tornou o procedimento mais seguro para todos os médicos e para todos aqueles que vão estar numa situação crítica e vão ter que ser necessário passar sobre a avaliação um teste para verificar se a pessoa está viva ou não pelos critérios neurológicos, que é a determinação da morte encefálica. Então, ressaltando um grande avanço na segurança e na confiabilidade dessa determinação. E o CFM determina, então, na resolução, que a morte encefálica é a morte da pessoa e ela é determinada quando há a perda completa e irreversível de todas as funções encefálicas, incluindo córtex, tronco encefálico. E isso, então, caracteriza a morte da pessoa. E isso é o que a resolução determina, e era bem similar à de 97, depois nós vamos ver a seguir os avanços. E foi mais específico na metodologia para a determinação da morte cefálica, inclusive especificando quem são os profissionais que vão ter condições de fazer esta avaliação. Muito importante, o Sardinha vai falar mais sobre isso, mas morte só vai ter uma. E uma vez diagnosticada a morte, ela não pode ser desfeita. Então, é um diagnóstico que nós não podemos errar de nenhuma forma. E, independente de como ela vai ser diagnosticada, ela vai determinar a morte da pessoa. O que nos determina como pessoas, como seres, como pensantes, nossos indivíduos, com nossas características, é o nosso sistema nervoso central. Quando nós temos a parada cardiorrespiratória, nós temos parada de circulação cerebral. E isso, depois de algum momento, é irreversível e leva à nossa morte. Mas o que vai determinar a nossa morte, assim como que está bem especificado na determinação do comitê ético criado pelo presidente americano, que a morte, que vai determinar a morte é a ausência de atividade cerebral. Se ela é determinada por critérios neurológicos ou critérios cardiovasculares. E é assim, é uma morte só que nós determinamos. E nós vamos determinar se o coração para, ou se o pulmão para, ou se o cérebro para primeiro. Mas nós vamos, então, constatar o óbito do indivíduo, e isso é extremamente importante, né? E hoje, muitas vezes, a gente tem muito ainda vinculado, e o Sardinha vai tocar nesse ponto, a questão da morte cardiovascular como a morte do indivíduo, né? E hoje nós temos suporte cardiovasculares bem avançados que questionam esse momento da morte cardiovascular. Suporte circulatório, extracorpóreo, com várias maneiras, nós conseguimos manter o suporte cardiocirculatório artificial por semanas, meses até. E quando morre o cérebro, isso é irreversível e não tem alternativa. Então, nós vamos determinar a morte quando há a parada cardiorrespiratória, porque ela vai levar a uma parada do sistema nervoso central. E a morte neurológica também vai levar a uma parada do sistema nervoso central, que vai caracterizar a morte do indivíduo. Na resolução anterior e na legislação anterior estava muito relacionada à doação de órgãos, e a morte cefálica, alguns vão poder ser doadores de órgãos depois da determinação da morte cefálica, mas esse não é o objetivo. A determinação da morte ela vai ser para definir se a pessoa tem alguma possibilidade de reversão ou não, e isso vai mudar nosso tratamento, nossa perspectiva terapêutica, e alguns deles vão poder ser doador de órgãos, mas o objetivo fundamental não é esse, especificamente da doação. Então, o CFM também deixou isso claro na nossa resolução, que a morte cefálica deve ser determinada em todos os doentes que apresentarem coma aperceptivo e a ausência de reatividade supraespinhal, ausência de reflexos e apneia persistentes. E isso, se é doador ou não, para o diagnóstico de morte cefálica, não tem nenhuma relação.
diagnóstico da morte cefálica, vocês vão ver algo de sardinha, ele veio antes de qualquer possibilidade de doação de órgãos ou de transplantes. Ele nasceu bem antes disso. E o CFM foi muito feliz na especificação de quais pré-requisitos nós precisamos antes de começar a fazer o exame físico, a avaliação clínica, se um doente está com suspeita de morte encefálica. E esses pré-requisitos são os 4. Lesão catastrófica conhecida, o tempo de observação, ausência de fatores de confundidores e os pré-requisitos fisiológicos, e vamos ver todos eles a seguir. Uma lesão catastrófica cerebral estrutural grave e irreversível, capaz de causar uma morte cefálica, tem que estar presente sempre e documentada por imagem, sempre. Isso é extremamente importante. Infelizmente, eu trabalho em comissão hospitalar de doação de órgãos, trabalhei 4 anos na coordenação estadual de transplantes e ainda vi até alguns períodos atrás, o termo de declaração de morte cefálica, causa da morte, um ponto de interrogação ou desconhecido. Não existe morte encefálica de causa desconhecida. A lesão cerebral grave e irreversível tem que estar presente sempre, ou nós nem começamos a pensar em diagnóstico de morte encefálica. E ela deve estar documentada no exame de imagem, uma tomografia, uma ressonância, para a gente ter documentado que ela é grave o suficiente para causar. Se a gente tem dúvidas se essa lesão seja uma hemorragia intracraniana, uma hemorragia ou intraparenquimatosa ou subaracnoide, ou um trauma crânioencefálico com sangramento, ou uma encefalopatia anóxica, um tumor cerebral, ou uma isquemia cerebral, sendo grave o suficiente que vai levar ao aumento da pressão intracraniana, diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, interrupção da circulação cerebral, fornecimento de oxigênio e morte cerebral. Se nós temos dúvida que tem alguma lesão capaz de provocar isso, nós não vamos começar a pensar na determinação da morte cefálica. Essa lesão tem que ser inequívoca e está clara que está capaz de causar uma lesão grave, causando a morte cefálica. Se a gente tem dúvida, a gente não vai adiante. Nós vamos consultar um outro colega, alguém que tem mais tempo de experiência, mais um especialista, mas não vamos, na dúvida, não seguimos na determinação da morte cefálica. O tempo de observação e tratamento de 6 horas, para excluir a possibilidade de uma recuperação, e se for encefalopatia anóxica, causa do coma, a encefalopatia hipóxica isquêmica, 24 horas pelo menos de tratamento e observação antes de iniciarmos o diagnóstico de morte encefálica. Muito importante, a ausência, a gente tratar ou corrigir algum fator ou descartar alguns fatores confundidores que podem levar a uma dúvida do diagnóstico. Um dos mais frequentes, que é extremamente comum nos nossos pacientes críticos e nos neurocríticos também, é o uso de fármacos sedativos, analgosedação, que deprimem o sistema nervoso central. Em pacientes, então, que vão fazer essa avaliação, com função renal e hepática normal, quem está recebendo uma sedação que pode levar a um quadro de depressão sensória e coma, nós devemos interromper a sedação e esperar pelo menos 5 meios-vidas depois de interrompida a infusão contínua desses medicamentos. E naqueles que a gente tem possibilidade de fazer a dosagem sérica, fazer a dosagem para descartar um nível supraterapêutico. Ou terapêutico, dependendo da droga. Quando nós temos disfunção renal, hepática, ou submissão do doente para hipotermia terapêutica ou hipotermia mesmo acidental, o metabolismo dessas drogas vai ser muito mais prolongado e nós temos que esperar um tempo maior. E nós multiplicamos esse tempo por 2, 3, 4 vezes, vai depender do grau de disfunção, se tem terapia de substituição para o órgão, por exemplo, o rim está recebendo diálise, se a droga é dialisável.
Do tempo de correção, por exemplo, da hipotermia, depois tem que esperar o tempo que for necessário depois de correção, da correção da hipotermia, e nesses casos nós preferimos, depois vamos reforçar isso, um exame complementar que avalie o fluxo sanguíneo e cerebral e não a atividade elétrica cerebral. As nossas diretrizes de 2016 trazem um quadro com as principais drogas utilizadas na nossa UTI, dependendo do tipo de infusão, se é intermitente ou em dose única ou infusão contínua, qual o tempo de espera para essas drogas mais usuais que nós devemos esperar. Isso está facilmente acessível na nossa revista Critical Care Science. Importante, a resolução traz isso, claro, fármacos que não deprimem o sistema nervoso central em doses terapêuticas de fenitoína, fenobarbital, uma morfina em dose baixa analgésica não causam coma, não impede ou não interfere no diagnóstico de morte encefálica. Importante nós descartarmos alguma outra causa reversível que vai levar à morte cefálica, e muitas vezes nós nos encontramos com a hipernatremia. E isso nós temos que ter claro se ela é uma causa do coma ou uma consequência, e vai depender do nosso julgamento clínico. Porque no doente neurocrítico é frequente o uso de diurético osmótico ou o diabetes insípidos, e a hipernatremia secundária a esse dano neurológico grave cerebral. Então, quando ela não é a causa do coma e uma consequência, não está interferindo no exame, ela pode não retardar o diagnóstico da morte cefálica. Quando ela pode ser a causa do coma, ou a gente suspeita que isso pode estar interferindo no exame, nós corrigimos, então, esse exame antes de determinar a morte encefálica, mas, na maioria das vezes, é aquele doente que tem uma lesão neurocrítica, faz aquela tempestade simpática da herniação e faz um diabetes insípidos, que começa a ter uma diurese osmótica, uma diurese bem diluída, que é por ausência do hormônio antidiurético, não é osmótica, perdão, mas que é praticamente como se fosse da cor da água, extremamente clara e hipotônica, gerando uma hipertonicidade do intravascular, que é consequência, então, da lesão causada pela morte cerebral. 90% das vezes, essa é a etiologia da hipernatremia. Nesse caso, então, como uma consequência da morte cerebral, ela não impede a determinação da morte cefálica, e na dúvida, claro, a gente corrige antes de fazer a determinação da morte cefálica. Extremamente importante em todas as etapas da determinação da morte cefálica, os pré-requisitos de temperatura corporal. A primeira versão da resolução do CFM era temperatura esofágica, a redação, e foi corrigida, visto que se nós temos uma temperatura axilar acima de 35, a esofágica também vai estar acima disso, ela é sempre mais alta. Então, um registro de uma temperatura acima de 35, uma pressão arterial acima de 100 milímetros de mercúrio de sistólica ou OPM de 65, e uma saturação de oxigênio acima de 94 em todas as etapas da determinação da morte cefálica. Exames clínicos, teste de apneia e exame complementar. E isso precisa estar bem registrado. Então, tendo esses primeiros pré-requisitos e somente depois que eles estiverem todos preenchidos, nós vamos para a determinação clínica da morte cefálica, onde nós vamos avaliar o córtex e o tronco cerebral e depois o teste de apneia para avaliar a integridade do centro respiratório. A primeira avaliação do córtex cerebral, nós vamos fazer um estímulo doloroso para ver se o doente vai ter alguma resposta aos estímulos. No manubrio external, leito unguial, mas sempre importante fazer um estímulo acima da coluna cervical, seja do nível nervo supraorbitário, compressão do lábio, para ver se não tem alguma resposta à dor com estímulo da dor na face ou no crânio. Isso é bem importante. Não pode ter resposta nenhuma para nós identificarmos como Glasgow 3 e só assim seguirmos na avaliação da determinação de morte cefálica. Qualquer reação como descerebração, decorticação, algum movimento inespecífico, retirada, flexão,
isto é incompatível com o diagnóstico de morte encefálica, não pode ter resposta nenhuma aos estímulos. Alguns reflexos e algumas condições não excluem o diagnóstico de morte cefálica e não são reações à dor, que são reflexos tendíneos, reflexos medulares, ereção peniana reflexa, cutâneo plantar, inflexão, extensão, piloereção, movimentos ondulares dos dedos dos pés, involuntários, e o reflexo de Lázaro. Então, aqui um Babinski com um cutâneo plantar, então ele não é incompatível com o diagnóstico da morte cefálica. E aqui um vídeo com um reflexo de Lázaro, alguém que estava com diagnóstico de morte cefálica, a movimentação cervical gerava uma flexão dos membros e o estímulo doloroso não gerando resposta nenhuma. E algumas vezes, quando a gente faz o teste de apneia ou alguma situação assim, pode ter até uma flexão do tronco, mas algumas vezes com frequência erguer os braços. Isso não está associado a resposta ao estímulo doloroso e é um quadro compatível com o reflexo de Lázaro e isso não inviabiliza a determinação da morte. Quando há qualquer resposta ao estímulo doloroso, isso é incompatível com o diagnóstico de morte cefálica. Não tendo resposta nenhuma, nós vamos fazer a avaliação do tronco encefálico a nível rostro-caudal, então, segundo par e assim por diante, com avaliação dos reflexos. E nesta ordem nós vamos ver um por um. Importante salientar que nos reflexos que são bilaterais, fotomotor, timpânico, nós vamos conseguir fazer a determinação da morte cefálica quando a gente tiver a capacidade de avaliar um lado e tiver preservado um lado para nossa avaliação. E registramos isso em prontuário e no termo de declaração de morte cefálica. A resolução anterior não previa isso e, por um parecer do Conselho, quando a gente tinha uma lesão unilateral, não era possível fazer a determinação da morte encefálica. O reflexo córneo-motor, então, avalia segundo e terceiro par. Nós vamos estimular a pupila com uma luz brilhante em ambos os olhos e as pupilas não vão poder ter fotorreação, nem consensual. Então, nós erguemos as duas pálpebras e examinamos o reflexo fotomotor e avaliando a resposta de ambas as pupilas. Usualmente elas estão de tamanho médio, de 4 a 9 milímetros, simétricas, e não tem fotorreação. Algumas vezes até assimétricas ou muito mais dilatadas, mas sem fotorreação também caracteriza como ausência de reflexo fotomotor. Córnea palpebral, nós vamos tocar a córnea com uma gaze, um algodão, ou até preferencialmente para evitar um dano na córnea do paciente, com uma solução, uma gota de solução salina ou água, e se a pessoa tiver reflexo, vai ter o reflexo do piscar. Se não tiver reflexo do piscar, nós então vamos ter ausência de reflexo córneo palpebral, que é o 5º e 7º pares cranianos que são avaliados. O óculo cefálico, nós fizemos a movimentação rápida da cabeça em direção lateral para ambos os lados e nós não vamos ter movimentação dos olhos. Se tiver qualquer movimentação espontânea do globo ocular, nesse momento, isso é incompatível com a determinação da morte cefálica. Isso avalia o 3º, 6º e 8º par. Então, nós viramos a cabeça para um lado e o olho fica diretamente para aquele lado e não tem um movimento de centralizar o olhar. Não devemos realizar esse teste na suspeita de lesão instável ou de traumatismo raquimedular de nível cervical. E não conseguimos fazer, então, esse teste e determinar a morte cefálica nessa situação. O óculo vestibular, nós vamos avaliar o 3º, 6º e 8º pares. Nós vamos botar a cabeceira a 30 graus, fazer a instilação ou através de uma sorinha, uma seringa com 50 ml de água fria, de 0 a 5 graus, no conduto timpânico, que deve ser avaliado e não pode ter obstrução, e o tímpano tem que estar íntegro.
e nós erguemos as pálpebras, aí vamos precisar de alguém para nos auxiliar nesse procedimento, e não pode ter desvio do olhar quando a gente faz a injeção de soro gelado, é para o lado que a gente está fazendo a injeção, para o lado da orelha que a gente está fazendo a injeção. Se tiver qualquer movimento do olhar, nistagmo, lateralização, é incompatível com o diagnóstico da morte cefálica. Se nós temos lesão timpânica de um lado, nós fizemos do outro. Se tiver dos dois lados, nós não fizemos, por segurança do procedimento. Ele não abole a validade do teste, mas a fazer a injeção com essa membrana timpânica seria colocar um risco muito grande. Depois disso, nós fizemos sempre a avaliação do reflexo de tosse, que é extremamente importante, é o último que a gente faz. Desconectamos o tubo T e fazemos a aspiração com um tubo que vai além que chega na carina tecal e estimular. Nós não podemos só movimentando o tubo, porque isso nós não vamos ter certeza se o tubo está fazendo o estímulo adequadamente. Então, temos que fazer a inserção de uma sonda, se tiver um sistema de aspiração fechado e ele for com comprimento suficiente para chegar na carina, está ok. Senão, nós desconectamos o tubo e colocamos uma sonda que chega na carina, e o doente não pode ter reflexo de tosse também. Importante salientar que a gente vai repetir esse exame. A maioria das vezes o resultado ele é semelhante com o primeiro, mas por segurança e independência dos avaliadores, a maioria dos países, e o nosso país também, o Brasil, requer a avaliação por 2 médicos que tenham a capacidade de fazer essa determinação, com intervalos que variam. Adulto, acima de 2 anos de idade, 1 hora de intervalo entre os testes. Então, 2 anos, adultos, crianças acima de 2 anos e adultos, 1 hora de intervalo entre os testes, por médicos diferentes, para fazer a avaliação clínica da morte cefálica. Crianças de 2 a 24 meses, 12 horas de intervalo entre os 2 testes, e crianças de 7 dias de idade a 2 meses incompletos, 24 horas. Menos que 7 dias não conseguimos fazer a determinação. Depois dos testes clínicos, ou no intervalo destes, nós vamos proceder à avaliação do centro respiratório, que é o centro mais baixo, mais próximo, inclusive, bem próximo da medula cervical, na transição ali da ponte para a medula, e vamos avaliar a integridade do centro respiratório, fazendo uma estimulação desse centro respiratório essa estimulação vai ser com o aumento do PCO2, e isso vai determinar um estímulo que seja comprovadamente suficiente para dar o disparo do centro respiratório e ativar os músculos respiratórios. E é isso que faz o maior estímulo do nosso centro respiratório. Não é a hipoxemia, mas é gerar o estímulo do centro respiratório para a gente estimular os nossos movimentos respiratórios, que não são espontâneos, são reflexos. Para a gente fazer esse teste, então, nós vamos precisar ter todos os pré-requisitos feitos até o momento, inclusive os pré-requisitos fisiológicos, e depois vou salientar bastante, nós não podemos ter uma causa extracraniana de apneia, nós vamos ver alguns exemplos a seguir. Vamos fazer uma pré-oxigenação com FO2 a 100% durante 10 minutos para saturar de oxigênio as hemoglobinas, mas não hiperventilamos, nós não aumentamos o volume minuto. Usualmente, esses doentes de morte cefálica estão hipometabólicos, a gente geralmente deixa uma frequência respiratória de 12, 14, um volume de ar corrente de 6 a 8 ml por quilo, é suficiente para gerar uma normocapnia, que é o que a gente pretende. Desejável, idealmente, ter um PO2 acima de 200, uma PF, então, acima de 200, e uma PCO2 dentro do normal. Algumas vezes a gente não consegue, mas nós conseguimos fazer a determinação, mesmo se idealmente nós não atingirmos esses valores.
Coletamos, então, a gasometria antes de começar a desconexão do respirador, ou fazer o teste de apneia sem a desconexão do respirador. Depois de coletada essa gasometria, nós ou vamos deixar em CPAP com FO2 100%, que é o método mais recomendado e moderno hoje, ou desconectar e botar um catéter de O2 a 6 litros ou um tubo T e vamos ficar avaliando a presença de movimentos respiratórios. Durante 10 minutos não respirar, a gente coleta uma gasometria e, não tendo, se tiver movimento respiratório, nós suspendemos o teste e ele é incompatível com a morte cefálica. Depois de 10 minutos, nós coletamos a nova gasometria e reiniciamos a ventilação. Quando o teste é compatível para a morte cefálica, nós não temos movimento respiratório em nenhum momento e um PCO2 na segunda gasometria, então pós-apneia, ele tem que estar maior do que 55. Então, tem que ter um estímulo grande, documentado, para estimular o centro respiratório, e esse PCO2 acima de 55 vai ser isso. Se eu tiver uma instabilidade ou uma hipoxemia e precisar coletar antes, e precisar reconectar o doente, por exemplo, eles no teste de apneia fazem arritmias, hipotensão, hipoxemia, eu coleto a gasometria e reinicio. Se tiver feito 8 minutos e o PCO2 estiver acima de 55 e não respirou, isso estimulou o centro respiratório suficientemente para a gente testar e não ter movimento respiratório e é compatível com o diagnóstico de morte cefálica. Quando o PCO2, a segunda gasometria, ele é 55 ou menos, não foi um estímulo autossuficiente para o centro respiratório e nós não podemos concluir, então, com o teste de apneia positivo para morte cefálica ou não. Hoje, então, nós fizemos usualmente um teste sem desconectar do respirador ou com um aparelho de ventilação não invasiva ou com uma válvula de CPAP, dá menos hipoxemia, sem alterar a PCO2, isso dá menos efeitos adversos, mas temos que ter alguns cuidados. Os nossos respiradores mais modernos estão exigem menos esforço para disparar do paciente para disparar o aparelho, mas muitas vezes eles geram altos disparos, bem descritos na literatura, por vazamentos, acúmulo de secreção, escape no balonete, ou até o movimento do batimento cardíaco gera um fluxo intratorácico, gera um fluxo capaz de gerar um alto disparo do aparelho, e aquilo ser entendido como um disparo por um movimento respiratório, dos músculos respiratórios do doente, e não é. Então temos que ter atenção para esse cuidado e no ajuste da sensibilidade do respirador quando fizermos o teste de apneia em CPAP também. Quando nós temos alguma causa extracraniana de apneia, é contraindicado o teste de apneia para fazer determinação da morte cefálica, por exemplo, um trauma raquimedular cervical, dá comprometimento da inervação da múscula respiratória, o doente não vai ser identificado que ele vai ter movimentos respiratórios, isso fica mais difícil de avaliar, isso contraindica. Se tiver uma outra doença neuromuscular que comprometa isso também. E na situação do retentor de CO2, nós tivemos um parecer do CFM que diz que efetivamente a gente não tem como determinar no momento do nosso conhecimento o quanto de aumento é suficiente para gerar com segurança um estímulo respiratório para identificar que ele está completamente danificado, então a gente não tem como fazer. Diferente do doente, numa situação, isso é um pneumopata grave que tem ambulatorialmente um PCO2 elevado documentado. Né? Diferente daquele doente, na maioria das vezes, que tem um PCO2 alterado por uma doença aguda, ou uma pneumonia, ou uma lesão pulmonar aguda, SARA, ou por aspiração, ou secundária a um trauma, ou secundária a lesão neurológica, nós ajustamos a ventilação e conseguimos deixar ele normal ou próximo do normal e fizemos o exame do teste de apneia sem nenhum problema. Nós devemos fazer o exame complementar, e o exame complementar ele é complementar ao exame físico, ele não substitui o exame físico e as avaliações clínicas, e no nosso país eles podem ser os que vão determinar ausência de fluxo sanguíneo cerebral, ausência de atividade elétrica ou ausência de atividade metabólica, e hoje os que têm validação pelo CFM, arteriografia cerebral,
que avalia o fluxo sanguíneo, Doppler transcraniano, que avalia o fluxo sanguíneo cerebral. Nós não precisamos tirar o paciente da UTI para fazer o exame. E a cintilografia de perfusão também, que avalia a perfusão cerebral. Algumas têm a capacidade de avaliar o metabolismo, mas são mais raras. E a atividade elétrica cerebral, que nós avaliamos pelo eletroencefalograma, que é um exame que pode ser feito para fazer o exame complementar para determinação de morte cefálica. Se o doente estava em uso de sedativos que podem interferir no exame, preferencialmente fazer exames de fluxo sempre, e pacientes com craniectomias ou com encefalopatia anóxica, crianças com fontanela ou que fizeram craniotomias ou lesão de fossa posterior, muitas vezes tem um fluxo residual persistente, mesmo sem um exame clínico compatível com morte cefálica, e podem ter um diagnóstico mais apropriado com o uso do eletroencefalograma. Importante, logo ressaltando, nenhum exame complementar substitui uma rigorosa avaliação clínica, e eles são complementares e não substitutivos. Então, o nosso termo de declaração... Opa, diga. 17h41, Cris. Tá, já estou finalizando aqui e já abro aí para perguntas aí do... O Sardinha conseguiu voltar? Tô aqui, Vamos lá, então. Cristiano. Tô Me aqui. escuta ou não? Tô aqui. Boa, ótimo. Agora estamos melhor, então. Então, nosso termo de declaração de morte cefálica, nós vamos preencher sempre sem rasuras, com todas as duas avaliações clínicas, o teste complementar, teste de apneia, o teste complementar, e, então, esses exames, os testes da morte cefálica são realizados exclusivamente por pessoas que têm capacitação. E quem tem capacitação, o CFM determinou que é quem tem 1 ano de experiência no atendimento de pacientes em coma, e um dos dois seguintes: acompanhamento de pelo menos 10 exames de determinação de morte cefálica, ou um curso específico para determinação da morte cefálica. E, além disso, ser especialista em medicina intensiva, emergência, neurologia, neurocirurgia. São os médicos capacitados. O Sardinha vai falar um pouco mais sobre isso, mas nós sempre, depois da determinação da morte cefálica, preencher a declaração de óbito. Claro que a hora do óbito é o momento do último exame que foi feito, e esse que vai na declaração de óbito. Se o óbito é de causa externa, quem vai fazer a declaração de óbito é o médico perito, o legista, né? E nós temos a notificação obrigatória da morte cefálica, a Central Estadual de Transplantes, de preferência no início da determinação da morte cefálica. Importante é uma comunicação adequada com os familiares, transparentes, desde o início da suspeita e dos primeiros procedimentos, e a atualização a cada resultado, né? E depois de fechado o diagnóstico, aí sim, comunicando o óbito para a família claramente, do falecimento do seu ente querido. É uma parte extremamente importante que nós não podemos relevar. Depois de constatada a morte cefálica, nós vamos proceder à descontinuação do suporte. O Sardinha vai falar mais sobre isso, né? Então, nós, no nosso país, precisamos, então, para determinar a morte cefálica, uma avaliação clínica adequada, e requer sempre um exame complementar para confirmar. Todos os pré-requisitos devem ser observados sempre, e eles são extremamente importantes para dar segurança e confiabilidade no processo. A gente vai avaliar, então, a perda de todas as funções do encéfalo, córtex, tronco e ausência de respiração. O nosso teste de apneia, idealmente em CPAP, de preferência, para a segurança do teste, né? E o nosso diagnóstico, as nossas ações da nossa equipe vai além, então, de fazer todos os testes, mas o acolhimento de
toda a família e a notificação da morte cefálica para a Central Estadual de Transplantes, que ela é obrigatória, e aí vou relembrar sempre desse termo, que é extremamente importante e gera muitas vezes algum mal entendido, é a nossa atenção para uma comunicação adequada com as famílias desses pacientes durante todo o procedimento, para nós deixarmos isso claro, transparente e sem desconfiança, que isso é extremamente necessário para aquele doente, para aquelas famílias, para a equipe, para todo o sistema de saúde. E na impossibilidade de doação, a gente descontinuou o suporte. Estou disponível para perguntas agora ou depois que o Sardinha fizer seus comentários, que eu acho que também vão somar bastante aí, e agradeço a oportunidade e estou à disposição. Obrigado, Cris. Na sessão de perguntas, a gente tem uma pergunta que a gente faz agora, e daí depois a gente deixa outras interações para o final da segunda palestra, mas vamos aproveitar essa, Cris. A pergunta é: é possível fechar protocolo em paciente com lesão abaixo de cervical, exemplo, torácica? Acho que se refere à medula torácica, né, a medula infracervical. Excelente pergunta. Nessa situação, usualmente não há um impedimento do movimento da cervical, mas isso é bom constar com o parecer da equipe neurocirúrgica, usualmente, que vai fazer essa avaliação. Se tiver alguma necessidade de mobilização na cervical, por questão de alinhamento e necessidade, aí inviabiliza. Então, é mais uma questão da manutenção da restrição de mobilização e dessa necessidade de mobilização, e aí vai depender da altura e da necessidade da avaliação da equipe. Se tem a necessidade de manter o colar em imobilização cervical, vai impedir o diagnóstico. O teste de apneia não impediria de ser feito nessa situação. Bem importante a pergunta. Perfeito. Iago, tu assume agora aqui a apresentação do Dr. Luiz e a partir de agora é a mediação? Perfeito, excelente. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Boa tarde a todos os que chegaram depois. Para mim é uma honra apresentar o Dr. Luiz Antônio da Costa Sardinha. O Dr. Luiz Antônio, ele é neurologista, né, e especialista também em terapia intensiva. Tem mestrado e doutorado pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e vai nos abrilhantar agora com a complementação da segunda parte do Forma MIB. Dr. Luiz, tudo certo por aí para a gente seguir? Iago, boa tarde. Eu queria agradecer aqui, tudo certo. Tivemos um início de uma tempestade aqui que apagou tudo. Você vê que eu estou até com uma energia um pouco diferente, mas estamos aqui pronto. Vamos Tá falar, certo. vamos conversar. Vamos lá. Devemos ter em torno de 30 minutos de apresentação, com mais 10 a 15 de perguntas e respostas. Doutor Sardinha, fique à vontade, a palavra é sua. Então, vamos lá. Tudo certo aí? Vocês estão vendo? Tudo tranquilo? Sim, Tudo em senhor. paz? Estou aqui. No ponto. Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos falar sobre bioética e legislação em diagnóstico de morte cefálica, porque realmente é fundamental. É fundamental por quê? Porque a morte encefálica é um modelo de morte que a gente chama assim, um diagnóstico neurológico de morte, e não existe uma definição legal sobre isso daí. Então, a morte é a mesma? A morte não mudou, e é importante que o intensivista entenda, que a intensivista entenda que a morte não mudou. O seu diagnóstico aqui muda, tá certo? Isso é em consequência do avanço importante que todos nós temos da nossa tecnologia, da nossa qualidade, do suporte avançado de vida nas unidades de terapia intensiva, e isso cria uma nova situação que nós vamos enfrentar. Então, começa realmente em 1959, com Moulary e Goulon publicando, né, o coma dépassé, né, algo além do coma, algo além do coma. Então, aí já começa para a gente entender que diagnóstico de morte encefálica, tá certo? Legalmente, é algo além do coma. Então, o paciente não está em coma. O paciente está num diagnóstico de morte encefálica. O paciente está morto. Legalmente, é essa a definição.
a gente vê que você tem um monte de situações, né? 59 é importante, porque dos 23 pacientes relatados por eles do coma de Passé, todos faleceram. Todos faleceram. Tá certo? Isso cria um novo modelo de morte, isso cria uma mudança na sociedade sobre o diagnóstico de morte, uma vez que a característica da sociedade de uma morte cardiocêntrica, né, relacionado ao coração, muda para um diagnóstico neurológico de morte, um quadro de sistema nervoso central como responsável. Então você vem passando toda essa história, principalmente fora do Brasil, né? E por que fora do Brasil? Porque praticamente até 1988, até a Constituição nossa, nós não tínhamos nenhuma coisa muito bem definida. Eu vou passar rapidamente algumas legislações no Brasil sobre isso. Mas o que é importante? O que é importante para a gente entender é que a procura por um diagnóstico de morte de certeza, de característica neurológica de morte, é essa a definição, né? Você tem um diagnóstico neurológico de morte que é aceito praticamente hoje no mundo inteiro. Não é só o Brasil que faz diagnóstico de morte, você fala, o mundo inteiro faz diagnóstico neurológico de morte. Para isso é importante a gente falar, em 2023, quando sai um guideline sobre isso, o primeiro texto é sobre os pré-requisitos que o professor Cristiano acabou de falar. É esse o diferencial que nós temos. E é importante a gente entender por que precisa ter essa legislação. Essa legislação precisa existir porque como é que você vai falar que o indivíduo está morto se ele tem o coração batendo? A legislação brasileira começa em 63, ainda em 63, tá certo? Com o JK e, aliás, minto, com Juscelino perdão, volta aí, Sardinha, com Jânio Quadros, mas ela fala muito mais a extirpar, a extirpação, né? O texto é esse mesmo, a extirpação de córneas, principalmente de córneas, né, para fins de transplante. Mas é a primeira descrição que a gente tem. Você vê que os termos utilizados são termos relacionados a uma coisa de caracterização de violência contra o corpo do falecido, né? Em 71 nós temos uma outra situação, tá certo? Que mostra a Lei 5.700, fala assim, olha, é um marco legal da doação de órgãos, tá certo? Ó, pode existir doação de órgãos no Brasil, né, para finalidade de transplantes. Existe uma caracterização, né, tá certo? Que ele pode ser doador. Tá? Pode ser doador desde que ele deixe o papel falando que ele quer ser doador e que a família aprove esse papel. Mas essa legislação, o que que ela tem? Ela tem a característica de começar a discutir, tá certo? Nós temos um decreto de 2.268/97, que regulamenta a 9434, que é a grande lei que a gente começa a falar sobre transplantes, é a 9434. A 9434, ela cria um modelo de doação de órgãos no Brasil. Então, a 9434 é o primeiro, e a 9434 fala assim, olha, quem vai decidir o diagnóstico de morte no Brasil, neurológica no Brasil é a resolução do Conselho Federal de Medicina 2480. E por que é importante? Porque a gente tem que entender que é uma busca da sociedade brasileira de lidar com esse avanço tecnológico, que é o transplante, que é uma medida terapêutica, é uma medida de tratamento para quem não tem nenhuma outra opção. Então você começa a ter esse movimento terapêutico. É importante a gente entender isso daí, porque você fala, mas por que precisa de toda essa legislação? Essa legislação precisa para confirmar o diagnóstico neurológico de morte, a morte encefálica, como a morte da pessoa. Porque o movimento do diagnóstico de morte é um movimento de você não ter nenhum sinal de vida. Então, quando nós fazemos todos os testes que o Cristiano falou, que o doutor Cristiano falou, nós não estamos procurando um sinal de morte. Nós estamos procurando uma ausência de qualquer sinal de vida. Então, essa ausência de sinal de vida precisa ter uma legislação, precisa explicar para a sociedade que ao final de tudo que a gente faz, esse indivíduo vai estar morto. E por que é importante você ter essa legislação e essa resolução do Conselho Federal de Medicina? Porque isso nos assegura, como médicos, a tranquilidade e a
legalidade da realização de todos os testes, né? Então, mas teve uma legislação, uma história do Zerbini, que fez o transplante, o doador foi uma mulher, o receptor foi o famoso Tião, né? O nome do rapaz era Sebastião da Silva, o pessoal chamava de Sebastião Boiadeiro. Teve uma legislação para isso. Uma legislação simples durante a ditadura, né? Nos anos 68, 69, em que você declara no Diário Oficial que é autorizado o transplante no Brasil. Mas é importante para o intensivista entender que a função maior dele é fazer o diagnóstico de morte. A segurança que ele tem que ter para fazer o diagnóstico e que tudo que ele vai fazer, existe uma legislação que o assegura. Não é um ato de infração legal, não é um ato de infração ética, e ele tem toda a segurança, tanto da legislação como do código de ética, que a gente vai compartilhar com vocês aqui rapidamente. Então, você tem a resolução 9434 de 97 e a resolução, os dois. A lei 9434 é chamada inicialmente de Lei dos Transplantes, né? Ela fala, olha, ela cria o Sistema Nacional de Transplantes, ela regulamenta como é que vai funcionar algumas coisas, e ela insere que o CFM teria uma resolução específica para isso. Logo depois, em agosto de 97, aparece esse decreto, tá certo? Ele regulamenta a legislação, fixa a norma para o uso gratuito dos órgãos, né? Então, ele coloca aí um trave legal da comercialização de órgãos no Brasil. Isso é fundamental, fundamental para a gente entender. Porque o movimento de doação é da sociedade e o recebimento é da própria sociedade. O movimento de diagnóstico de morte é um movimento do ato médico, é um ato da médica que está de plantão, tá certo? E o diagnóstico de morte encefálica é um diagnóstico, a doação de órgãos é um outro ato. Por isso que a gente compartilha sempre falando assim, diagnóstico de morte encefálica não tem nada a ver com doação de órgãos? Não. Mas a doação de órgãos tem tudo a ver com o diagnóstico de morte encefálica. Então, esse decreto, por que você trouxe esse decreto? Principalmente porque ele fala a expressão do cidadão sobre doação, a opção pela doação ou não doação na carteira de identidade. Para a gente já tirar isso daí, de que tem validade ainda escrever na Carteira Nacional de Habilitação não doador? Não. Esse decreto foi suspenso, tá certo? 97 foi suspenso, não existe mais. Foi através de um decreto 10.211 de 2021. E essa modelo de doação no Brasil, ao invés de ser presumida, ela continua a ser o que é até hoje, consentida. Consentida, sim. O Código Civil realiza e esclarece para nós, de 2002, que o ato de cuidar do corpo pertence aos familiares. Pertence aos familiares em linha direta. Então, o corpo não pertence ao Estado. O corpo pertence à família. E a família é que vai fazer o que é descrito lá, o ritual e homenagens necessárias para a realização do seu enterro. Então, carteira de identidade escrito não doação, não existe, não tem validade no Brasil, tá certo? E foi totalmente revogada em 2017, pelo 9175, que estabelece isso daí. Então, hoje, legalmente, nós temos a resolução, o decreto 9175 de 2017 e a resolução 2173 de 2017. Uma complementa a outra, Sardinha. Uma é a base da outra. Fundamentalmente, a base do decreto é a resolução do Conselho Federal de Medicina, porque ela estabelece o processo de diagnóstico de morte encefálica, como o professor Cristiano acabou de falar para a gente. E ela especifica a sua legalidade. Legalidade nos critérios para diagnóstico, do modelo dos exames que você vai fazer, até o momento em que você fala que ao final dos dois testes clínicos, como o Cristiano falou, o teste de apneia e o exame complementar, será a morte da pessoa. E é fundamental. No próprio decreto também, ele fala sobre autorização familiar. Fala que quem resolve isso daí é
a autorização familiar é a família, não tem nada a ver. Ah, mas hoje eu li sobre a doação eletrônica. Sim, tem a doação eletrônica, tá certo? A doação eletrônica existe, tá certo? Ele vai ter que estar presente no dia. E a experiência que a gente tem, pessoal, é assim: quando a família sabe que o falecido é doador, eu nunca vi, eu nunca vi a família ser contrária à doação. Tá certo? Então, é fundamental a gente entender isso daí, que o diagnóstico é nosso, a opção é da família. O mesmo decreto, ele fala sobre o Sistema Nacional de Transplantes, como é que ele vai funcionar, organiza, coordena, cria as organizações de procura de órgão, cria as centrais, as CNCDOs, que são centrais de notificação, contribuição e distribuição de órgãos, tá certo? E coloca que a morte encefálica, através da Resolução 2173, é por um médico especificamente capacitado e qualificado. Pessoal, do que eu já li, eu acho que é a única lei que especifica que o médico tem que ser treinado para fazer diagnóstico de morte encefálica. Então, isso é uma. Onde é que está esse raiz? A raiz disso daí está num quadro que a gente chama de acesso. O paciente tem que ter acesso a esse diagnóstico. E o segundo ponto, esse paciente tem que ser qualificado, vai ser examinado por um médico especificamente capacitado para fazer esse diagnóstico. Isso se traduz no que para a sociedade? Se traduz na segurança. A segurança de que o diagnóstico está sendo bem feito, de que o seu ente querido foi bem cuidado, foi bem tratado, e o diagnóstico de morte encefálica dele está sendo muito bem feito, sem nenhum problema pior ou qualquer outro tipo de coisa. Então, essa legislação, ela nos assegura a nossa conduta. E é importante da gente entender que isso é a maior concessão do Estado brasileiro ao conselho de classe, a um conselho de classe. O único estado que tem, o único conselho que tem isso é o Conselho Federal de Medicina, tá certo? Existe uma regulamentação com força legal e de lei, que é a Resolução 2173, e a gente tem sempre que imaginar que as implicações individuais são de grande impacto. O que é uma implicação individual, Sardinha? É eu falar que está morto. E um outro colega virar e falar assim: não é bem assim, ele não está morto. Isso cria uma situação de extremo conflito. Um conflito muito grande, que pode ter uma consequência devastadora na credibilidade do sistema de transplantes. Porque se a gente for imaginar, de 97 a 2017, pessoal, nós tivemos pela ABTO, Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, cerca de 102.800 e poucos diagnósticos de morte encefálica notificados. Desses daí nós tivemos duas situações de conflito ético e jurídico. Gente, apesar do número ser pequeno, para diagnóstico de morte encefálica é devastador. As duas cidades que ocorreram isso eu conheço, tá certo? E até hoje existe um estigma muito grande, mas muito grande, nos hospitais que ocorreram o quadro, se foi, se não foi, toda uma briga midiar, agora já com uma mídia terrível em cima disso. Mas a gente tem que entender que é uma função do médico intensivista, do médico emergencista fazer esse diagnóstico de maneira importante. E o que diz o Código de Ética? Eu acho que é importante eu falar para vocês, assim, na hora que vocês não tiverem nada, assim, tiver relaxado em casa, abre um vinho e lê os princípios fundamentais do Código de Ética. São 25 normas que definem a base do exercício de medicina, os valores, os princípios de integridade, de honra, de ética, dos valores, né, de que você não vai não fazer mal ao outro, né? E nós temos 10 normas que falam dos direitos dos médicos. É direito do médico não aceitar, realizar, não atender paciente quando existe conflito. É direito do médico descansar após o seu plantão. E tem 118 normas que falam dos nossos deveres e dos nossos, assim, é vedado ao médico.
Então, você vê que é um código de ética que se baseia muito mais nos princípios fundamentais do que nos outros quadros. As normas de vedam, de dever e conduta ética do médico estão muito mais baseadas, tá certo, naquilo que pode nos prevenir de ocorrer alguma coisa durante. Mas o diagnóstico de morte encefálica tem força legal na sua resolução e tem modelo de realização, né, item por item, como se fosse um checklist a seguir. Então, nós temos um estudo, a aplicação das normas, deveres e princípios, e fazer diagnóstico de morte encefálica não é um erro, não é transgredir. Não fazer é. Não fazer é. Por quê? Porque você está limitando ao paciente um diagnóstico que ele tem direito. Então, mas o paciente tem direito ao diagnóstico de morte? Tem. Do mesmo modo que você faz um diagnóstico de pneumonia para mim, você faz um diagnóstico de hematoma subdural, de uma infecção urinária, de um quadro séptico, você cuida de mim de uma caracterização de suporte avançado, de neurocrítico, o diagnóstico aparece também para mim. Vai ter um momento em que você vai me examinar e falar assim, não, ele não tem nenhum sinal de vida. Então, eu posso fazer, eu tenho direito, né, de fazer o diagnóstico e ele tem o direito de receber esse diagnóstico. O que nós temos que entender é que diagnóstico de morte é uma reflexão do que a gente tem moral e ético no nosso comportamento como médico, como médica. Nós temos que ter isso bem claro dentro de nós. O diagnóstico de morte não é uma caracterização de paliativo. A morte é morte. O indivíduo não está em paliativo quando ele está morto. O indivíduo, em diagnóstico de morte encefálica, ou ele vai estar morto, ou ele vai estar vivo. Não tem outra situação. E por quê? Porque a gente vai ouvir em algumas situações de conflito assim, o paciente está em diagnóstico de morte encefálica, então nós vamos paliativar ele. Não. Se ele está morto, se o diagnóstico de morte encefálica foi estabelecido, pessoal, você vai usando o decreto 9175 de 2017, no artigo 19, está escrito lá. É ético a suspensão do suporte avançado de vida, tá certo? E entrega do corpo para os familiares. Porque nós não podemos paliativar quem está morto. Diagnóstico de morte cefálica é o diagnóstico da pessoa. E esse diagnóstico de morte da pessoa nos caracteriza e nos dá força legal para dizer assim, olha, nós vamos entregar o corpo à família e vocês vão levar o corpo e fazer o que vocês devem fazer das suas despedidas finais. Então, para a gente entender que legalmente nós temos toda a estrutura para fazer isso daí. E como é que diz daí no Código de Ética? Diz no artigo 32. É vedado ao médico, nós temos aqueles 25 que são os nossos direitos. Nós temos 118 que são os nossos deveres e as nossas atuações vedadas. É vedado ao médico deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnósticos em favor do paciente. Tá certo? Então, e é vedado ao médico no artigo 36 abandonar pacientes sob seus cuidados. Então, quando, alguns anos atrás, nós tínhamos aquela situação assim, esse paciente, deixa ele aí que ele tá morto. Não, se ele está morto, você vai entregar o corpo à família. A família pertence ao corpo, ele não pertence mais a você. Tá certo? Não pertence mais à unidade de terapia intensiva que você está. A outra situação importante que a gente precisa chamar a atenção para vocês é do Código de Ética Médica da responsabilidade profissional. A gente brigou tanto para ter uma definição de ato médico e no artigo 2º é bem claro da responsabilidade profissional. É vedado ao médico delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivas da profissão médica. Nós não podemos, de jeito nenhum, ter uma postura de fazer diagnóstico morte-cefálica e chamar a enfermeira para fazer os testes. Ela deve te acompanhar, a fisioterapeuta deve te acompanhar, mas quem faz os testes é você. Porque quem vai carimbar, quem vai colocar o CRM de que a pessoa está morta é a médica, é a doutora, é o doutor.
E da onde que vem isso, gente? Olha, só para pegar um quadro de história em 30 segundinhos. Em 1959, até 1959, a caracterização de dizer que o indivíduo está morto ou vivo era muito mais uma caracterização religiosa, teocrática, do que da medicina. É o Papa Pio XII que, em resposta a uma indagação da Associação Americana de Anestesiologia, que fala que a obrigação de dizer sobre a vida ou a morte é do profissional da medicina e não do profissional teocrático, tá certo? Então, a responsabilidade de dizer quem está vivo ou está morto, pessoal, é da médica, é do médico, nós não podemos perder isso daí, não. Tá certo? Por quê? Porque é o que ele fala no texto, vale a pena vocês, se alguém entrar aí no Google, falar assim, Carta aos Médicos, né, do Pio XII, em que ele fala que a responsabilidade da alma é teocrática, a responsabilidade da vida e da morte é da ciência. E aí é que a medicina entra fazendo toda a sua atribuição. Com relação à doação de transplantes, o Código de Ética também nos ensina que é vedado ao médico participar do processo de diagnóstico morte-cefálica quando pertencente à equipe de transplantes. Isso é fundamental da gente entender, né? Moralmente, eticamente, quem doa não transplanta. Quem transplanta não doa. Nas atividades da Organização de Procura de Órgãos, às vezes as famílias nos ligavam e falavam assim: mas vem cá, vai ter doador, vai vir para o meu irmão? Eu falei assim: olha, eu nem sei para onde vai, irmão. Porque quem faz o diagnóstico é o profissional médico, tá certo? Quem entrevista é o médico, mais a enfermeira, o assistente social, a psicóloga ou alguém com competência para isso, tá certo? Quem distribui o órgão é a central, tá certo? E quem implanta é o transplantador. Só para dizer para vocês o quanto isso é totalmente o que a gente chama assim, ele é verificável. Isso você pode ir atrás que você descobre. Se você chegar para mim e falar assim, eu quero saber o doador de uma cidade próxima a Campinas, para onde foi. Nós temos. A Organização de Procura de Órgãos e a Central é capaz de fazer isso aí. Então, essa transparência tem que estar também na parte do médico. Olha, eu não vou participar do diagnóstico de morte porque eu sou nefrologista e eu tenho pacientes meus na escala, na lista. Olha, eu não vou participar porque eu sou cirurgião cardíaco e trabalho no transplante, eu não posso fazer esse ano. Só para vocês entenderem que legalmente o diagnóstico de morte é feito pela médica, pelo médico. As proibições, as vedações são de acordo com a nossa atuação profissional. Do documento médico é fundamental a gente entender que é vedado ao médico despedir documento médico sem ter participado do ato profissional que o justifique, que seja tendencioso, né? Tudo isso daí. Mas é vedado também quando não tenha verificado, ou quando não tenha prestado assistência, tudo isso daí. E, em último caso, como plantonista ou médico substituto. Então, como é que ficaria isso daí, para a gente entender? Um colega, vou denominar aqui, Rui, faz o primeiro exame às 8 horas da manhã, tá certo? O segundo exame é feito pela colega Mariana às 16 horas, né? E o Doppler transcraniano é feito pelo Sardinha às 20 da noite. Só que quem está de plantão às 20 da noite é o Cristiano. Ele pode, um paciente de 94 anos com melanoma, né, com metástase, ele pode fazer declaração de óbito? Ele pode. O termo de declaração de óbito está feito, tá certo? É realizado o último exame de declaração de óbito às 8 da noite e o Cristiano faz a declaração de óbito, entrega para o corpo, para a família e vai embora. E se for uma morte violenta? For uma morte violenta em que ele não é doador, tá certo? Por outro problema qualquer, tá certo? Ele vai ser encaminhado ao ML. Aí são coisas diferentes? São. Porque até o momento da declaração de óbito é um ato civil do médico. Quando é uma lesão por causa externa, é um ato de característica penal, criminal. Aí vai para o IML, para a Secretaria de Segurança Pública do Estado, onde está ocorrendo. Então, o Código de Ética tem uma atualização constante, tá certo? Vocês podem notar, e vocês devem saber, que toda a legislação brasileira, por exemplo, de fertilização in vitro,
única e exclusivamente baseada nas resoluções do Conselho Federal de Medicina. O Congresso, né, graças ao bom Deus, não se mete nisso. Quem legisla hoje sobre fertilização in vitro, gametas, é o Conselho Federal de Medicina. Do mesmo modo que o diagnóstico de morte encefálica, diagnóstico neurológico de morte, quem legisla é o Conselho Federal de Medicina. Tá certo? Então, nós temos essa capacidade, né? A classe médica tem essa capacidade de se atualizar, se adequar, trabalhar de maneira diferente. Por exemplo, quando a gente começou a fazer teste de apneia, a gente fazia gasometria de 2 em 2 minutos, porque não existia nem oxímetro de pulso. Né? Hoje o Cristiano deu uma aula para vocês, o professor Cristiano deu uma aula para vocês falando sobre teste de apneia de qualidade feito no CPAP. Tá certo? A gente vai atrás, a gente antecipa a melhoria e a segurança do paciente antes da legislação. O Código de Ética Médica, pessoal, é baseado nos princípios da bioética, da autonomia, da beneficência, a não maleficência e a justiça. Do quadro que nós temos, do diagnóstico de morte encefálica, da bioética, a autonomia é o principal. Tá certo? É a capacidade do indivíduo de tomar decisões sobre a sua vida, do tratamento, sem nenhuma conotação externa. Então, quando você tem uma declaração de doador, tá certo? Registrada em cartório, ou mesmo é, vamos dizer assim, eletrônica, e você tiver isso aí e mostrar para a família, a família vai aceitar isso daí, e a família vai assinar, ainda hoje tem que assinar, consentindo, não tem jeito, tá certo? Mas, fundamentalmente, a autonomia se está muito mais ligada a respeitar as escolhas do paciente, informando, sabendo do que vai acontecer, e ele defina. Juntamente com isso, nós temos o consentimento, tá? O direito da decisão, o consentimento informado, que a gente chama de diretrizes antecipadas de vida ou diretrizes antecipadas da vontade, e a não coação, você não sofrer pressão nenhuma nessa decisão. No diagnóstico de morte encefálica, a gente tem isso bem claro. Por quê? Porque você vai ter o momento da morte do indivíduo. E é interessante porque aí converge, né, o Código Civil, tá certo? Juntamente com a legislação de diagnóstico de morte. Porque a legislação fala assim, ao término, o indivíduo será a morte da pessoa. E a legislação do Código Civil fala assim, com a morte da pessoa desaparece a autonomia do indivíduo. Quem vai cuidar do seu corpo são seus familiares, que vão dar a destinação específica de acordo com a sua crença religiosa. Tem todo um texto muito bonito sobre isso aí. Então, até onde vai a minha autonomia do Sardinha? Até o diagnóstico de morte. Na hora que faz o diagnóstico de morte, tá certo? Ele pode decidir alguma coisa? Pode. Ele pode ter deixado uma diretrizes antecipadas da vontade de que ele quer ser cremado, de que ele quer pegar que as cinzas dele sejam jogadas no rio, ou então que ele quer que o corpo dele seja doado para uma faculdade de medicina, para que os alunos possam estudar de maneira e melhorar seus conhecimentos de anatomia, tá certo? Isso é respeito à decisão do indivíduo, tá certo? Dos consentimentos do que ele quer que seja feito com ele. Mas a caracterização mais da autonomia é muito mais caracterização dos cuidados. Como eu quero ser cuidado. Como eu quero ser cuidado no final da minha vida. Né? E vocês devem ter ouvido já essa mudança rápida da sociedade que a gente está tendo, de pessoas que viram e falam assim, não, eu não quero ir para UTI, eu não quero ser entubado, eu não quero fazer hemodiálise, eu não quero... E ele, se ele tiver totalmente informado do quadro dele, adequadamente sobre procedimento, sobre riscos, tá certo? Ele pode tomar essa decisão. Tá certo? A gente tem uma caracterização nossa na sociedade brasileira de que a gente falar mal de morte é mal agouro, né? Não vamos conversar sobre isso. Não é nada disso, não.
a gente tem que ter essa capacidade, essa competência, e o médico tem que ter essa competência de informar de maneira adequadamente seu paciente para ele tomar a melhor decisão do que ele quer para ele como final. Então é importante a gente entender assim, tá? A autonomia do indivíduo é fundamental. Eu tenho a autonomia. O que nós, né, assim, quando a gente começa a ficar mais idoso, qual é o maior medo que a gente tem? É de perder a nossa autonomia, de poder dirigir o nosso carro, de poder comprar o que a gente tem, de conversar com nossos amigos, de ligar, todas as coisas que são saudáveis, né, na nossa vida em comum. E no diagnóstico morte-cefálico, tá certo? Como é que isso vai existir? Como é que a gente vai trabalhar isso daí? Qual é a melhor maneira da gente trabalhar isso daí? Então, eu queria passar uma coisa para vocês que é importante. O termo autonomia no diagnóstico morte-cefálica é a capacidade da escolha do paciente. Mas não se refere a isso, mas sim a capacidade do cérebro, do encéfalo, de funcionar adequadamente, né? Que é o que a gente chama. A função do encéfalo de controlar a vida é perdida na morte encefálica. Tudo bem? Tá. O diagnóstico é estabelecido pelo quê? Pela perda irreversível e completa de todas as funções do cérebro e do tronco encefálico, o que leva ao fim da capacidade de autodeterminação e autonomia do indivíduo como um todo. Então, no diagnóstico de morte encefálica, ocorre uma perda dessa autonomia. Tá certo? É perdida na morte encefálica. Por que que ele perdeu? Porque ele tem uma lesão de característica irreversível e completa de todas as funções. Tá certo? O cérebro, em condições normais, do que nós estamos aqui conversando, tem a capacidade de autorregulação, todo mundo sabe disso, fluxo sanguíneo cerebral, pressão de perfusão cerebral, pressão intracraniana, tá certo? PAM menos pique. Essa autorregulação perde pela lesão de característica irreversível. Perdendo isso, ele perde o controle das suas funções vitais. E as funções vitais que nos deixam vivo, que nos mantêm vivo. Por isso que todos os testes que a gente faz os testes procurando um sinal de vida. E o que ocorre mesmo, a gente perde a nossa consciência e a nossa personalidade. E isso leva à nossa perda de autonomia. Então, a morte encefálica significa a cessação completa e irreversível de todas as funções? Sim, inclusive da nossa personalidade como indivíduo. E resulta na nossa capacidade de autodeterminação e da nossa consciência. Quando nós perdemos essa autonomia da nossa autodeterminação e consciência, legalmente, nós estamos mortos. E toda médica intensivista, todo médico intensivista tem toda a segurança para fazer esse diagnóstico de maneira ética e legal. Existem desafios que vêm por aí? Sim. Os desafios da gravidez, do diagnóstico de morte encefálica, que está sendo discutido de maneira muito parcimônica, bem devagar, bem lento, mas de maneira muito coerente, dentro do Conselho Federal de Medicina, esses desafios que a gente tem. E a outra situação que a gente está tendo é a coleta de material genético para reprodução humana assistida no diagnóstico de morte encefálica. Então, doutor Iago, era isso que eu queria falar. Eu acho que eu consegui falar em 28 minutos, aí, 29 minutos na minha avaliação, e eu estou à disposição de qualquer dúvida que vocês tiverem. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado ao Rafael, obrigado ao professor Cristiano pela oportunidade que ele deu da gente estar junto e compartilhar esses momentos aqui com vocês. Muito obrigado. Alô? Alô, boa noite a todos. Doutor Sardinha, muito obrigado pela sua apresentação. Excelente, como sempre. Eu gostaria agora, doutor Rafael, de passar essas duas questões rapidamente, aproveitar esses 4 minutinhos aí restantes. Doutor Sardinha, a primeira pergunta aqui, né, em relação à diferença de especial 2, né, maior do que 20 entre as duas gasometrias, não é mais válido, né, num DPOC crônico, aquela questão
né, do critério antigo, né, da resolução antiga, para que mudou em 2017. Então, vou deixar para o senhor responder. Então, aí tem uma questão, pessoal, que assim, a gente participou em 2017, o Cristiano sabe disso também, a gente teve uma discussão grande de que a caracterização do estímulo do tronco encefálico é muito mais pelo pH do que pela diferença do PCO2. Na época, um grande colega nosso fez uma revisão grande sobre os testes de apneia, principalmente, e o que se notou era a insegurança ainda em termos científicos de você abordar de que esses 20%, esses 20 milímetros seriam o suficiente para você caracterizar como morte. Nós tivemos uma discussão muito grande, né, naquela época, porque nós achávamos, um grupo achou que realmente, aliás, até a Câmara Técnica achou que valeria a pena, uma vez que nós tínhamos o exame complementar, nós não precisaríamos ficar tão atentos a esse teste. Mas não é a Câmara que dissolve, quem resolve isso daí é a plenária. E para uma melhor segurança diante da realização dos exames, foi optado pela não utilização da diferença de 20 milímetros de Hg. Na revisão do ano passado, do Canadá, eles voltam a falar sobre isso, de que seria essa validade. E olha que lá eles nem usam o exame complementar. Eu acho que nós aqui, usando o exame complementar, eu acho que seria como, antes da gente entrar, a gente tinha até conversado com o Cristiano sobre isso, se ele quiser falar alguma coisa para complementar, mas hoje não tem validade. Hoje não tem validade. É importante a gente entender isso daí, que hoje ainda não tem validade de maneira muito clara. Apesar de que, às vezes, a leitura dos pareceres serem um pouco contraditórios, a legislação fala que não tem validade, né? Que você não utilizaria isso daí como parâmetro de diagnóstico no exame do teste de apneia. Mas eu gostaria de ouvir o Cristiano, o Rafael, cada um fica à vontade aí, por favor. Nardinho já falou tudo, é isso aí. Ah, o que vai valer é acima de 55, quando a gente tem uma alteração no PCO2 agudo, a gente vai fazer os ajustes da ventilação para deixar ele mais próximo do normal para começar o teste. E no retentor crônico, a gente, como disse o Sardinha, no momento a gente não tem essa especificação de quanto precisaria para chegar num estímulo adequado de redução do pH e aumento do PCO2 para certificação. Então, enquanto não tivermos nenhuma novidade científica e chancelada pelo nosso Conselho Federal de Medicina, no momento, então, assino embaixo aí, Sardinha, não conseguimos utilizar esse critério para fazer o teste de apneia. Maravilha. Uma última dúvida. Eu só queria complementar, você me dá um minuto, assim. É importante a gente entender que de 97 a 2017 a gente utilizou esses 20 como diferencial no diagnóstico, sabe assim? E quando foi levado para a plenária, isso foi assim, de que não ia passar, de que era correr muito risco, mesmo a gente tendo ficado, né, doutor Iago, 20 anos realizando diagnóstico de morte, assim, e, e usando esse critério. O que nos deixava tranquilo para a gente realizar naquela época, Sardinha? O exame complementar. Tanto que na época nós fazíamos 2 exames complementares, né? Eram 2 Dopplers, 2 eletroencéfalos, e hoje avançou isso daí. Desculpa, só para complementar. A última dúvida, estou um minutinho aí para a gente poder encerrar dentro do horário. Se a comunicação da morte encefálica para a central sempre deve ser feita ou só quando tem a positiva familiar? Não. Vai abrir o protocolo, comunica a central. Eu tenho um paciente aqui que preenche os pré-requisitos para o diagnóstico de morte encefálica. Central, tem um paciente aqui, nome tal, vou começar os testes para o diagnóstico de morte encefálica. Uma coisa é diagnóstico de morte encefálica, outra coisa é a doação. Eu acho assim, a minha orientação é essa, né? Tem pré-requisito, vou abrir, comunica a central que eu vou abrir. Excelente. Sussadinha, muito obrigado por sua participação. Obrigado a Obrigado todos. pela gentileza. Doutor Rafael, fique à vontade para as considerações finais e encerramento. A gente tem um minutinho, só para não deixar a pergunta aberta, eu vou pedir que vocês tentem responder com brevidade,
A Perfeito. seguinte pergunta, ó. Boa tarde. Gostaria de perguntar ao Dr. Cristiano uma dúvida sobre uma situação que ocorreu na UTI onde trabalho. Um paciente apresentava os 2 testes clínicos compatíveis para a morte cefálica, mas o teste de apneia não. Ficamos na dúvida se no dia seguinte fazia-se necessário repetir os testes clínicos ou somente o teste de apneia. Obrigado. Então, excelente pergunta, porque isso é uma dúvida do nosso dia a dia. Na resolução anterior, o teste de apneia ele era vinculado ao exame clínico e se fazia 2 testes de apneia, em cada exame clínico se fazia um teste de apneia. E adequadamente, por o Conselho de com a evolução do conhecimento, se entendeu que não há vantagem de fazer 2 exames e eles são independentes dos exames clínicos. Então, a avaliação do exame clínico ela é separada do teste de apneia. Então, não há necessidade de eu repetir todos os exames clínicos. E assim como o exame complementar também, quando ele pode dar algum fluxo ou atividade elétrica, nós não necessitamos repetir todos os exames novamente depois que eles são compatíveis com a morte cefálica. Isso se não tiver nenhuma informação, nenhuma mudança mais que justifique, né, invalidar o exame, né? Por exemplo, se identificou que estava sob efeito de alguma medicação naquela época, aí ok, mas se tiver todos os pré-requisitos, segue o protocolo a partir daqueles exames que foram feitos e se repete o exame complementar, o teste de apneia. Excelente. Maravilha, gente. Excelente. Eu vou agradecer. Luiz, quer falar alguma coisa? Só complementando também, reforçando o que o Sardinha colocou, a gente usualmente sugere que se seja a comunicação para a Central Estadual de Transplantes e as equipes no começo da suspeita do diagnóstico, até para dar segurança para quem está fazendo essa avaliação, porque vão ter pessoas que vão ter contato frequente com essas dúvidas e vão poder ajudar a esclarecer ou identificar se tem algum ajuste para fazer antes de começar o diagnóstico, né? Então, como só reforçando o que o Sardinha colocou muito bem, eu acho que é extremamente importante que isso vai ajudar aquele colega, muitas vezes, que está no plantão e está com uma suspeita no diagnóstico de morte cefálica. Excelente. Bom, gente, a Obrigado. gente está chegando no nosso horário. Quero agradecer a participação de todos, né? Tanto de vocês, especialistas aí no assunto, como da nossa plateia, né? A gente teve esse número aí que oscilou, mas aí ficou ali a maior parte do tempo ao redor de 70 links, né? E o que significa muito mais pessoas, né? A gente sabe a importância desse programa. Sabe que muitos programas de residência se reúnem para ver, né? Então, esses links são, na verdade, muito mais pessoas. Essa aula, vale lembrar também, fica gravada e disponível, né, nos links da MIB, para que as pessoas possam assistir, acessá-la posteriormente. E dessa maneira, então, vamos encerrando por hoje essa atividade. Mais uma vez, obrigado a todos, tantos que palestraram aqui para a gente, que dedicaram esse tempo a nós, quanto aos alunos que assistiram a nossa Fórum Amigo de hoje. E nos encontramos de novo nesse mesmo canal daqui a uma semana. Uma boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, Forte amigos. abraço. Obrigado. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.